Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa aqui de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês, eu tenho conversado com vocês essa semana, né? Como é que quais são os serviços neste momento que estão sendo mais demandados, né? Todos os dias, às 19 horas, eu estou fazendo uma live. Hoje, às 19, vai ter uma outra live, né? Onde eu estou conversando sobre o propósito em ação, né? Mas nós temos um outro movimento também que a gente já vinha fazendo antes, que era o Monetize Seu Propósito, né? E eu tenho conversado com vocês ao longo desta semana quais são os serviços, né, que neste momento já estão começando a ser vendidos, né? E aqui nós precisamos entender, né, que as empresas neste momento estão passando por um momento que elas precisam fazer grandes adaptações, certo? E se você tem o coaching como seu negócio, né, como o seu desejo de viver de coaching, não esqueça que você também tem um negócio, né? E neste momento, como as empresas, a nossa empresa de coaching também precisa se reinventar. Você precisa se reestruturar rapidamente neste momento, né? Se você não quiser passar por muitas dificuldades. Ontem à noite, então essa semana eu estou conversando com vocês quais são esses produtos, né? E ontem à noite eu fiz uma aula de quase 2 horas, mas ela foi, né, uma aula fechada, porque eu compartilhei muito conteúdo, né? Foi uma aula onde eu aprofundei em um dos serviços que neste momento já começa a ser vendido, e eu digo para vocês que já começa a ser vendido por quê? Porque eu acompanho centenas de coaches, eu tenho passado os dias, né, em mentoria com os grupos, né, com os coaches, e as empresas, muitas empresas já começaram a movimentar neste momento. E ontem à noite, então, eu fiz uma aula exclusiva onde eu conversei sobre como é que você utiliza análise comportamental, né, para gerar vários projetos, né, gerar faturamento. E qual é a grande vantagem? Então vamos lá, se você não conseguiu me acompanhar ontem na aula, né, depois que terminar a live aqui, me manda um inbox solicitando o link, porque ela é privada, e eu te passo o link para você assistir, porque vale a pena, né? Ontem eu mostrei muitas questões da análise comportamental, né? A análise comportamental, ela é um grande serviço neste momento, por quê? Primeiro, ela pode ser vendida online. Segundo, ela gera já um grande faturamento, um bom faturamento. E terceiro, ela pode ser vendida tanto para empresas quanto para líderes, pessoa física. E quarto, é um serviço que gera outros serviços, tanto que a gente fala, né, e a gente considera a análise comportamental como um dos serviços de entrada, né, como um dos serviços de entrada junto com os workshops, né? Por quê? Porque são serviços mais acessíveis e que, se você sabe fazer, sem dúvida alguma você vai vender outros serviços. Mas é que eu quero te pontuar algumas questões importantes neste momento, certo? Muitos coaches são analistas comportamentais, mas são analistas comportamentais de uma ferramenta só, do DISC, né? E hoje a gente sabe que análise comportamental, primeiro, ela é muito mais que o DISC. E o DISC hoje, e muitos analistas comportamentais, além de serem analistas comportamentais de uma ferramenta só, né, ainda são do DISC tradicional. O DISC já evoluiu muito, né? E o que eu quero dizer com isso, né? O DISC tradicional, a gente trabalha na autopercepção da pessoa, né? O perfil, ela vem pela percepção, a autopercepção da pessoa, e toda avaliação do meio é a partir da percepção da pessoa, certo? Eu, por muitos anos, trabalhei com DISC tradicional, né? E eu sempre senti um gap
Qual era o gap, né? É que muitas vezes a percepção da pessoa em relação ao meio estava distorcida, certo? Só que a gente não tinha como verificar isso. Eu verificava porque eu sempre trabalhei com projetos integrados. E não foi nenhuma nem duas vezes que a percepção da pessoa em relação ao meio estava completamente distorcida, né? E qual é o grande risco disso? Quando você está fazendo um processo de desenvolvimento, por exemplo, para um líder, numa equipe, né? Qual é o grande risco? É que você vai traçar uma linha de desenvolvimento e o teu coach vai traçar uma linha de desenvolvimento que não é a linha real de desenvolvimento que ele necessitaria fazer se nós estivermos falando aqui, né, da vida profissional dele, ou se você tiver sido contratado pela empresa, né? Hoje o DISC evoluiu muito, né? Hoje nós temos o DISC com feedback, né? Quer dizer, aonde os gráficos se cruzam, aonde você tem a real percepção do meio. Por quê? Porque você convida pessoas para responder o teu DISC também. Mas eu comecei falando para vocês, né, que nós temos muitos analistas, e eu não estou dizendo aqui que o DISC não é bom, o DISC é fantástico, certo? Só que hoje, como a gente tem outras ferramentas e um DISC mais evoluído, né, ser um analista comportamental apenas do DISC tradicional, não tenha dúvida, né, que você no mercado vai ser comparado por preço. Porque muitas pessoas me dizem assim, Eliana, a análise comportamental, e tratam a análise comportamental e as ferramentas de análise comportamental utilizam só para levantamento de perfil. E é por isso que muitos coaches não conseguem ter na análise comportamental um grande serviço com grande faturamento. Como é que nós entendemos a análise comportamental, certo? Dentro da análise comportamental, um dos serviços é o levantamento de perfil comportamental. Este é apenas um dos serviços que você pode vender. Você pode ter muitos serviços utilizando os assessments da análise comportamental, né? Que assessments são esses? Hoje nós trabalhamos, né? E dentro da nossa formação, depois eu vou falar para vocês sobre a nossa formação, porque nós tivemos muitos pedidos neste momento, né? A nossa formação de analista, de master analista comportamental, né? Ela era realizada unicamente, exclusivamente presencial, né? E eu ia abrir o online só o ano que vem, certo? Mas em função da gente ter tido muitas solicitações, né, dos nossos alunos, muitas solicitações de muitos coaches, nós acabamos de abrir, depois eu vou falar para vocês, a nossa formação 100% online, né? Por quê? Porque os coaches sabem, né, o quanto saber fazer uma análise comportamental é importante, quanto dominar as ferramentas é importante. Mas eu quero te falar então sobre isso agora. Como é que nós entendemos e hoje, né, os profissionais que realmente se diferenciam no mercado, eles não usam apenas o DISC, certo? O DISC é apenas uma das ferramentas e não vendem apenas levantamentos de perfil comportamental. Levantamento de perfil comportamental é apenas um dos serviços e o que tem menor faturamento. Por mais que já tenha um bom faturamento, é o que tem menor faturamento. Você tem muitos outros serviços, e eu falei isso e mostrei ontem na aula, né? Que serviços você pode estar vendendo e que geram grandes faturamentos. Hoje, nos meus projetos dentro de empresas, em 100% deles, eu utilizo os assessments de análise comportamental. Que assessments são esses? Talvez você esteja se perguntando, né? São os assessments de DISC com feedback, certo? Que é a evolução do DISC tradicional. Ele te dá muito mais assertividade, ele te dá uma visão que o DISC tradicional sem feedback não dá, certo? Um outro assessment que nós sempre usamos também
tanto no levantamento de perfil comportamental quanto em outros projetos que envolvem análise comportamental, é o assessment de valorização e reconhecimento profissional. O que esse assessment faz? Esse assessment, ele levanta qual é a linguagem de reconhecimento, de valorização sua, porque eu me sinto reconhecida, valorizada de uma forma diferente da sua. As pessoas são diferentes. Por que muitos programas desculpa, por que muitos programas motivacionais e até programas de feedback não funcionam? Porque a maioria dos líderes das empresas, né, ainda não conhecem. Este é um grande projeto que nós vendemos para as empresas. Elas não conhecem, não entendem que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas de forma diferente e que é possível medir, levantar isto. Qual é a linguagem de valorização e reconhecimento, né? De cada colaborador, de cada líder. Sempre que nós vamos vender um projeto, né, para trabalhar a questão do engajamento, do comprometimento, nós utilizamos esse assessment, certo? E pensem o seguinte: as empresas daqui um pouco vão estar voltando. Nós não aguentamos, a nossa economia não aguenta muito tempo totalmente parada como está. Nós vamos estar voltando. Só que as pessoas vão estar voltando com medo, inseguras em todos os sentidos. Tanto em relação ainda à contaminação, quanto em relação à preservação do seu trabalho. E nós sabemos que quando as pessoas estão, né, nesse estado, a sua motivação, o seu engajamento, né, muitas vezes ficam comprometidos. Então, trabalhos de engajamento, de comprometimento, de motivação, de elevação das equipes para alta performance. Por quê? Já falei para vocês, muitas empresas agora vão se dar conta da necessidade de terem investidos nas suas equipes e nos seus líderes. E quem não fez a lição de casa vai ter que fazer agora, senão vai sofrer muito mais. E outra, as empresas que já tinham a política de investimento nas pessoas vão fazer isto mais fortemente neste momento. Por quê? Porque elas vão se dar conta neste momento o quanto isto fez a diferença, neste momento desafiador. Então, dominar o assessment de valorização e reconhecimento, ele é fundamental. Tanto quando nós estamos mapeando equipes, quando nós estamos trabalhando com equipes de alta performance, construção de equipes de alta performance, quando nós estamos trabalhando uma das competências, né, que neste momento também está muito em alta e vai ser muito forte, né, que é a inteligência relacional. Sempre que a gente for fazer um workshop de inteligência relacional, você precisa utilizar este assessment, né? Olhem que interessante, hoje eu estava, né, passando aí pelas notícias. Você sabia que o índice de divórcio na China aumentou muito depois da quarentena? Por quê? Porque neste momento que nós precisamos estar reclusos, né? Eu não lembro de ter passado, né, por um isolamento, né, social, de ter que ficar dentro de casa, né? E muitas famílias, né, têm sofrido muito com isso, né? Eu acredito que o índice de divórcios vai aumentar após esta quarentena, né? Eu costumo dizer aqui em casa, né, que vai acontecer uma coisa ou outra com as famílias, ou elas se acertam ou elas quebram de vez. Então veja, este é um momento, né, que tudo está sendo posto à prova. A nossa capacidade de reinvenção, a capacidade das famílias, né, a capacidade das empresas, a capacidade dos profissionais. Então, este é um momento que realmente nós precisamos nos fortalecer e nos preparar, porque as empresas vão precisar muito de nós. Já começaram, né? Mas quando retomarem, isso não deve demorar tanto tempo, né? Elas vão precisar muito do nosso trabalho.
Então, e um dos trabalhos vai ser esse, né? De engajamento, comprometimento, estruturação de equipes de alta performance. Então, este é outro assessment que a gente precisa dominar quando a gente fala em análise comportamental, que é o assessment de valorização e reconhecimento profissional. Todos os projetos de engajamento, motivação, comprometimento, quando você utiliza esse assessment, ele dá um salto e é extremamente diferenciado no mercado, porque poucas pessoas têm este assessment em forma de sistema, que emite relatório, que ele é respondido na versão online. Outro assessment que nós precisamos dominar quando nós queremos utilizar análise comportamental de forma diferenciada, né? O que eu comentei antes, muitos coaches dizem assim, análise comportamental, levantamento de perfil comportamental, aqui na minha região, né? O pessoal cobra muito baixo. Se você está sendo comparado em termos de preço, é porque você não tem uma análise comportamental diferenciada, né? Você é um analista comportamental de uma ferramenta só, o DISC. E aí a competição é por preço mesmo. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa estar nesse lugar. E essa é uma excelente ferramenta. É uma das grandes portas de entrada com os líderes para depois vender processos individuais e com as empresas, ok? Outro assessment, né, que quando a gente se propõe a trabalhar com análise comportamental, seja individual ou de grupo, que nós precisamos dominar e ter é de âncora de carreira. O que é esse assessment? O que esse assessment levanta? Este assessment, ele levanta os motivadores profissionais. Por quê? Porque eu e você podemos ter o mesmo perfil comportamental, mas as nossas âncoras de carreira podem ser diferentes. Eu costumo dizer que esses outros assessments, em conjunto com o DISC e com o feedback, né, ele te dá literalmente um mapeamento. É como se assim, você olhasse agora o DNA. Todos nós somos pessoas, certo? Mas somos diferentes. Então, quando você utiliza apenas o DISC, quando você está trabalhando, seja com indivíduos, seja com grupos, né? E está utilizando o mapeamento, e você utiliza apenas o DISC, você está deixando de ver o DNA, que é o grande diferencial. E âncoras de carreira, esse assessment, ele é fantástico, ele nos permite levantar os nossos motivadores profissionais. E por que isso é importante? Primeiro, porque quando eu conheço quais são os meus motivadores, eu posso olhar para o que eu faço e buscar trabalhos dentro da minha profissão mesmo, dentro do que eu faço, né, que estejam conectados tanto com as minhas âncoras de carreira quanto com as minhas forças pessoais. Eu já vou dar para vocês o meu exemplo. Outro assessment que é fantástico e que nós usamos nessa análise comportamental, né, onde a gente quer ir muito mais a fundo no indivíduo e nos grupos, é o assessment de forças pessoais, né, que vem da psicologia positiva, né. As forças pessoais, como o de positividade e bem-estar, o de forças pessoais, ele levanta os nossos motivadores de vida, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem o quanto faz diferença entender as âncoras, os motivadores, entender qual é a sua linguagem de valorização e reconhecimento. O meu perfil, né, pelo DISC, o meu perfil é dominante e influente, né, eu sou uma dominante e influente, eu na verdade brinco, né, que eu coloquei um dominante aí no meu processo de desenvolvimento. A primeira vez que eu fiz o DISC eu era dominante pura, né, e claro, a gente vai se desenvolvendo e hoje eu sou uma dominante influente, mas o meu dominante ele é muito acima do meu influente, né? Aí, quando eu fiz os demais assessments, para mim fez todo sentido, né?
Quando eu fiz as minhas âncoras de carreira, vou comentar aqui uma com vocês, né? Uma das minhas âncoras de carreira é desafio. Né? É desafio. Se eu tiver num trabalho, né, que não me desafie, isto para mim não funciona. E as minhas âncoras de carreira e as minhas forças pessoais, elas vão exatamente na mesma linha. Quando eu entendo isso, por muito tempo lá atrás, né? Por muito tempo, o que acontecia comigo? E por que eu estou dando o meu exemplo? Né? Porque isso é fundamental quando você está trabalhando com líderes. E é fundamental para você entender o seu perfil, as suas âncoras, as suas forças pessoais, né? Qual é a sua linguagem de reconhecimento e valorização? Por quê? Porque talvez o seu negócio não esteja bem, porque você não está aproveitando isso. Deixa eu contar para vocês, né, seguindo nessa linha do meu case, né? Eu adoro desafio, isso vem, né, das minhas âncoras de carreira, das minhas forças pessoais. Eu adoro desafio, eu gosto de coisa nova, né? E o que acontecia por muito tempo? O que aconteceu, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que sempre gostou muito de estudar, né? O que acontecia? Chegava um momento, né, que eu já dominava aquilo que eu estava fazendo. E quando eu dominava o que eu estava fazendo, por eu não ter este autoconhecimento naquela época, né, eu me desmotivava. E eu começava a buscar coisas diferentes, assim, que outra área eu posso atuar, enfim, eu ficava pipocando. Literalmente, assim, ficava mudando de nicho, eu ficava mudando de cliente, porque eu queria novos desafios. Até que, quando eu fiz, né, uma análise muito mais aprofundada do meu perfil, eu entendi que desafio faz parte da minha essência, certo? Porque ela faz parte das minhas forças e das minhas âncoras, certo? Então, qual foi a diferença que isso fez para o meu negócio? Neste momento eu entendi que no meu negócio eu preciso estar criando sempre coisas novas e não estar mudando de negócio a todo momento. Vocês percebem? Vocês percebem a diferença que isso faz no seu negócio, no negócio do empreendedor lá que você vai ajudar ele? Quando a gente domina realmente a análise comportamental, além de um simples DISC, e aqui entendam, eu amo o DISC, eu uso o DISC sempre, certo? Em todos os meus processos, o DISC faz parte, mas hoje eu não consigo mais usar só o DISC. Porque o DISC deixa muito, e ainda mais o DISC tradicional, né? Hoje, eu não me satisfaço apenas com o DISC, né? Eu uso todos esses outros assessments, porque eles realmente me dão uma ampliação de visão para mim como coach e para o meu coach para a empresa. E isso alavanca os projetos de uma forma fantástica. Alavanca as equipes de alto desempenho, de alta performance, né? E um dos trabalhos, né, que nós temos dentro da nossa formação é exatamente o workshop de inteligência relacional. E como é que, Marliana, o que é inteligência relacional? Inteligência relacional é eu me conhecer, eu entender que existem diferentes formas que as pessoas se sentem reconhecidas, que as pessoas têm motivadores pessoais e de vida diferente. Quer dizer, elas podem até ter um mesmo perfil, mas elas têm outras questões que fazem com que ela seja diferente. E por isso cada um de nós é diferente, né? Quando você fala de inteligência relacional, nós estamos falando exatamente isso. Eu entender o meu perfil, mas eu entender o seu. E não só o perfil DISC. É eu entender como é que você se sente reconhecido e valorizado. É eu entender o que te motiva,
em termos profissionais. Quais são as suas forças pessoais? O que é aquilo que você não abre mão nesta vida por nada? Quando as equipes, os grupos trabalham nesta linha, e um workshop de inteligência relacional trabalha exatamente isso, não tem como o resultado da equipe não ir lá para cima. Não tem como. Porque de verdade as pessoas desenvolvem a competência relacional. A pessoa entende que aquela pessoa, né, ela age assim, por isso, isso, né? Mas que também, se eu quero incentivá-la, eu tenho que saber qual é a linguagem dela. E aqui tem este assessment, né, também da linguagem e reconhecimento profissional. Para as empresas, para os líderes, é assim, ó, fundamental. Por quê? Por que muitos líderes dizem assim pra gente? Liana, eu não entendo como é que o fulano não se sente motivado, não se sente reconhecido. Eu tô sempre elogiando ele. E é bem provável que nessa hora, se você aplicar o assessment, você vai ver que este líder, a linguagem de reconhecimento e valorização principal dele é palavras de afirmação. E talvez para aquele colaborador e por isso ele usa. Porque ele se sente reconhecido e valorizado quando as pessoas o elogiam. Quando as pessoas falam da sua competência, do quanto ele ajudou. E se isso for em público, melhor ainda. Só que tem pessoas que têm esta linguagem como a última. E aí, eu que tenho para mim, a minha linguagem são palavras de afirmação, eu acho que todo mundo, palavras de afirmação é um fator motivacional. E é aí que muitos líderes erram e muitas empresas também. Porque aí eu tô apertando numa tecla que não faz o mínimo efeito. É mais ou menos assim, ó. Eu falo português e você fala inglês. E aí você tá falando inglês comigo. Eu não vou entender nunca se eu não falo inglês. Na linguagem de valorização e reconhecimento é a mesma coisa. Quando os líderes entendem isso, o feedback, a comunicação deles amplia muito. Mas não adianta o líder entender que existem 5 linguagens de valorização e reconhecimento se ele não tem como levantar isso, né? Se ele não tem como levantar isso. E por isso você tem que ter esses assessments, porque esses assessments, ele te permite isso, ok? Vi que vocês estavam perguntando aí, né? E a Lívia aí já respondeu, né? Quais são os assessments, né, que se usa atualmente quando a gente se propõe a ser de verdade um analista comportamental, quando nós usamos todas essas ferramentas de análise comportamental para vários projetos, né? Quais são os assessments? Nós precisamos dominar e utilizar o DISC com feedback, certo? É a minha percepção em relação a mim, a minha percepção em relação ao que eu acho que o meio deseja, a percepção real do meio sobre a minha pessoa e o que de verdade o meio espera de mim. Vocês percebem a ampliação que isso dá? Porque não é mais a minha percepção somente. Agora o meio está me dizendo também, porque às vezes, olhem que legal, e o quanto isto acelera todos os processos de desenvolvimento. Muitas vezes nós nos vemos de uma forma e o meio nos vê de outra forma. Às vezes eu tô achando que eu sou uma grande dominante ou uma grande influente, e quando eu faço um DISC com feedback, o meio me diz que não me percebe nada dominante, ou muito pouco dominante, ou muito pouco influente. Opa! O que está acontecendo aí?
Às vezes eu acho que o meio deseja que eu seja extremamente analista. E aí no DISC tradicional, como eu acho que o meio quer que eu seja analista, o gráfico, né, do desejado vai lá em cima do analista. E muitas vezes quando você pergunta, a gente sabe que, na maioria das vezes, quando a gente faz o DISC tradicional, né, a exigência do meio ela tá distorcida, ou para mais ou para menos. E geralmente tem uma diferença muito significativa, né? Se eu faço o meu DISC tradicional, talvez eu ache que eu precise melhorar meu analista e eu coloco isso lá em cima. E se eu estou num processo de desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou focar em aumentar o meu analista. Só que muitas vezes, dependendo, eu vou pedir feedback para o meio através do assessment, não é feedback verbal, certo? Os convidados, eles respondem o DISC também em relação a você. O meio me diz que não, que ele me vê num nível bom de análise, né, de analista, das características do analista, e ele não espera que eu aumente isso. Você já imagino que agora vocês já consigam entender a importância que isso tem dentro das empresas, né? A gente sabe que um dos maiores problemas das empresas é comunicação, feedback, né? Quando você realiza um DISC com feedback, o que acontece? Automaticamente o feedback está posto ali. A efetividade dos trabalhos, elas são indiscutivelmente extremamente superior. Então, eu estava dizendo, DISC com feedback, quais são as ferramentas que hoje se utiliza numa análise comportamental diferenciada, seja do indivíduo, seja de equipe, seja mapeamento de equipe, seja trabalho de equipe de alta performance, esse sempre é o primeiro passo. Nós utilizamos o DISC com feedback, o assessment de linguagem e valorização pessoal, né, que levanta qual é a linguagem que faz com que essa pessoa se sinta reconhecida, porque a gente sabe que a motivação ela passa por eu me sentir reconhecida e valorizada. O assessment de âncoras de carreira, que levanta quais são os seus motivadores profissionais. Então, isso faz com que tanto a empresa, quanto o líder, quanto eu mesma, consiga buscar dentro do trabalho aquilo que satisfaz as minhas âncoras, que é no que eu sou boa. Forças pessoais que são, né, que levantam as minhas forças pessoais, os meus motivadores de vida. Quando a empresa, o líder e a própria pessoa entende isso, ela consegue buscar no seu trabalho, no seu dia a dia, ações, tarefas que venham a satisfazer, né, que se conectem com as suas âncoras, com as suas forças pessoais. O outro assessment é positividade e bem-estar, que nós utilizamos muito também quando nós estamos trabalhando com projetos de motivação, de engajamento, que avalia como é que esta pessoa neste momento está em relação à vida, né? Qual é o seu olhar para a vida? E isso a gente faz com todos os grupos também dentro da empresa, certo? E o sexto assessment, este sim, em alguns casos a gente utiliza, em outros não. Mas quando envolve questão de produtividade de tempo, a gente usa em 100% das vezes, que é a tétrade do tempo. Que avalia como é que a pessoa lida com o seu tempo, como é que hoje ela está administrando o seu tempo. Então, sempre em qualquer processo de desenvolvimento, aonde a questão do tempo está envolvida, a gente também usa. O único que a gente usa às vezes ou não é a tétrade do tempo. Todos os outros 5, né, a gente usa sempre que a gente quer fazer uma análise comportamental. Só que qual é a grande queixa, né, e dificuldade de muitos coaches? Que a maioria dos assessments, né, como o DISC, ele é pago, né? E isso muitas vezes encarece os problemas, né, encarece os projetos, desculpa. O que a gente buscou no mercado? Nós buscamos uma plataforma que nos permitisse ter os assessments que nós consideramos importantes,
né? E que com um custo muito reduzido. Então hoje, né, nós temos dentro do nosso sistema esses 6 assessments, e o único que é pago é o DISC. Então, você pode utilizar esses 5 assessments sem pagar nada. Só que é óbvio que você vai cobrar das empresas, porque este é um assessment que você adquiriu através de uma formação que você fez o investimento. Então, por exemplo, você consegue fazer um projeto de reconhecimento, valorização de motivação dentro da empresa, aplicando forças pessoais, positividade e o assessment de valorização e reconhecimento, sem ter nenhum custo para você, certo? Esses são assessments, todos eles via sistema, que a pessoa recebe um link, ela responde, tipo DISC, ela responde, sai um relatório, né? Quer dizer, é um jeito de se posicionar muito diferente no mercado. E por isso que eu sempre digo para vocês, quem de vocês é comparado por preço é porque ou não está sabendo fazer as propostas diferenciadas. O que é uma proposta diferenciada? É aquela proposta que não pode ser comparada com o mercado, porque ninguém apresenta aquilo que você apresenta, né? Ontem eu falei isso na aula, eu dei esse exemplo. Esses tempos, né, teve uma empresa que ela queria que eu fizesse ela me chamou para fazer o perfil comportamental, certo? Perfil comportamental dos seus 13 líderes. Eu, particularmente, hoje eu já não trabalho mais com os serviços isolados, porque eu não acredito que gere grandes resultados em termos de cultura. Só que eu entendi que naquele momento, esta era a porta de entrada naquela empresa. E isso é algo que nós temos que ter muito claramente, né, definido. Eu entendi que aquela era a porta de entrada. E eu topei, né, de enviar uma proposta. Enviei uma proposta. Só que essa empresa, ela não era daqui do Paraná. Eu moro no Paraná, moro em Curitiba. Essa empresa era a capital de um outro estado. Então, eu também sabia. E nesta cidade, nessa capital desse estado, eu conheço várias empresas que trabalham com perfil comportamental e que poderiam atender também esta demanda, como ela solicitou para várias empresas de lá também uma proposta. Só que ela fechou comigo. E vocês acham que ela fechou comigo por quê? Deixa eu explicar aqui. Ela fechou comigo e eu não tenho a mínima dúvida que o meu projeto ficou muito acima em termos de valores dos demais, certo? Por várias questões. Uma delas era que, como eu era de outro estado, ela precisava pagar meu deslocamento aéreo, minha hospedagem, minha alimentação. Então, só isto já fazia com que o meu projeto fosse mais caro que os projetos que foram apresentados lá na cidade, né, dessas outras empresas. E por que ela fechou comigo? Porque eu tenho certeza que nenhuma outra empresa colocou a análise de perfil comportamental como eu apresentei. Tenho certeza que muitas empresas apresentaram apenas o DISC. E aí, quando uma empresa olha 2 propostas aonde, né, eu estou propondo que eu vou fazer para ela uma análise de perfil comportamental, aonde eu vou usar 5 assessments, e eu explico para ela o que eu vou estar levantando em cada assessment. Quando eu digo para ela que no final eu também vou dar para ela um perfil do grupo, tanto em relação a perfil, quanto uma orientação em relação ao que... Pessoal, caiu só um pouquinho, caiu a minha... Bom, o meu computador caiu, não sei por que cargas d'água, né? Mas que bom que nós estamos aqui no Insta, depois eu subo. Eu tava dizendo para vocês, quando ela olhou a minha proposta, que eu não tenho a mínima dúvida que foi mais com um preço maior do que as outras que ela tinha, certo?
Eu apresentando que eu ia aplicar 5 assessments, explicando qual era o resultado que ela ia ter. Porque aqui você precisa entender, para as empresas não interessa o nome dos assessments, interessa qual é o resultado. Quando eu digo para ela, eu vou te falar qual é o índice de positividade do teu grupo de líderes. Eu vou te apresentar individualmente, além do perfil comportamental, né? Eu vou te dizer quais são as âncoras de carreira dele, como é que você precisa utilizar isto positivamente. Eu vou te apresentar quais são as forças pessoais que são os motivadores de vida dessa pessoa que você pode aproveitar aqui dentro da empresa, que quanto mais, né, ele estiver de acordo com essas forças, mais produtivo, mais feliz ele vai ser. E quando eu digo para ela, e você vai saber qual é a linguagem dele de valorização e reconhecimento, o que você acha? É claro que ela fechou comigo. É claro que ela fechou comigo, né? Eu tenho certeza que muitas empresas apresentaram o simples perfil comportamental, aplicação do DISC. Então, quando eu tô falando, né? Quando eu falo aqui de que nós temos muito espaço, as empresas precisam muito, já começaram agora, neste momento, a requisitar o nosso trabalho. Que assim que voltarem vão precisar muito mais, eu não estou falando. E quando eu digo que análise comportamental é um grande serviço a ser vendido nesse momento, porque ela também te permite vender online, e quando voltarem com todas as reestruturações que as empresas vão ter que fazer, elas vão precisar demais de uma análise comportamental profunda, sustentada, que realmente ajude as empresas a investir certo no que elas têm que investir. Quantas empresas gastam muito dinheiro com incentivos que não fazem diferença nenhuma, né? Deixa eu contar uma situação para vocês, né, nesta linha, né, que foi super interessante. Eu tive um cliente, né, que ele e o grupo me contou isto, né? Eu estava começando o trabalho com o grupo, então eu nem me envolvi naquele momento nisso, né? Eu só fiquei sabendo. Eu tinha um processo de desenvolvimento, né? E tinha sido logo depois do Natal. E o grupo gerencial me contou o seguinte, eles disseram assim, Liana, né? Este ano que passou, a gente bateu todas as metas e tal, né? E a empresa quis fazer para eles um grande agrado, né? A empresa estava muito feliz com o resultado. E a empresa queria muito que esses gerentes se sentissem reconhecidos, valorizados, motivados, né? Que eles realmente se sentissem valorizados, né? E aí, ela teve a grande ideia, né? E vejam, a gente tende a reconhecer e valorizar o outro a partir da nossa linguagem. E às vezes não tem nada a ver com a linguagem do outro. E aí a gente tá botando dinheiro fora. Essa empresa, ela resolveu então, porque ela realmente estava muito feliz. E ela queria dar algo para esses gerentes, para esse grupo gerencial. Ela queria fazer algo que eles realmente se sentissem importantes, valorizados, reconhecidos. E aí ela teve a grande ideia, né? Porque essa era a linguagem de quem estava pensando nas ideias, né? Elas fizeram uma reserva no melhor restaurante daquela cidade, era uma capital. Elas fizeram a reserva no melhor restaurante, no restaurante mais chique da cidade, né? Porque na cabeça deles funcionava assim, né? De quem estava pensando na ideia. Dificilmente nossos gerentes vão conseguir ir num restaurante deste porte, porque é muito caro, né? Tá fora do poder aquisitivo dos nossos gerentes, né? Eles dificilmente vão conseguir ir num restaurante desses, né? Então, vamos fazer a nossa festa de confraternização neste restaurante. Eles fizeram com a melhor das boas intenções, e gastaram uma banana, certo? Resultado, os gerentes odiaram. Primeiro, e eles me disseram, Liana,
a gente se sentiu muito mal, né? Porque assim, ó, primeiro, a gente não entendia nada que tinha no cardápio. Porque era o restaurante, não vou citar, né? Claro, era o restaurante mais chique da cidade. O mais caro da cidade. Ele disse, Liana, a gente nem entendia o que tinha no cardápio. Segundo, tinha um monte de talher, copo e taça que a gente nem sabia como usar. Nós preferia ter feito um belo churrasco. Vocês percebem? E eu tenho certeza, depois, né, eu entrei com um projeto integrado, naquele momento eu não estava com um projeto integrado. Aí eu entrei com um projeto integrado e eu comecei a ajudar a empresa a entender o que de verdade era valor para o seu grupo de líderes e colaboradores. Só que isso a gente só sabe, só entende com muito mais rapidez e facilidade quando a gente utiliza os assessments certos. Quando um líder diz para mim, Liana, eu não sei mais o que eu faço com o fulano para ele se motivar. Tenha certeza que muito provavelmente esse líder está utilizando a linguagem errada para aquele indivíduo, para aquele colaborador. Para outro, essa pode ser a linguagem perfeita, mas para aquele lá não é. E aí você pode morrer fazendo aquilo que isto não vai acionar o sentimento de reconhecimento e valorização. Eu queria pontuar aqui essas coisas com vocês, porque hoje eu vejo, né, que muitos coaches não faturam, não conseguem faturar, né, com análise comportamental, porque realmente tem uma visão restrita da análise comportamental. Entender, dominar uma análise comportamental não é apenas para você levantar perfil comportamental, é para você trabalhar em muitos outros projetos, extremamente mais rentáveis que o perfil comportamental. E foi exatamente por perceber isso que há meio ano atrás, né, eu vim muito tempo buscando no mercado, né, um sistema que permitisse, né, ter todos esses assessments de uma forma diferenciada, tudo via sistema, né. E há meio ano atrás eu lancei pela primeira vez a nossa formação Master Analista Comportamental, aonde você aprende esses 5 assessments e o melhor de tudo, além de aprender, entender em que projetos você usa, como você usa, né? A nossa formação ela não te ensina apenas a usar o DISC e apenas a fazer perfil comportamental, porque isso é o mínimo dos mínimos, certo? Isso não te diferencia no mercado, apesar de ser um dos serviços, mas ele é só uma porta de entrada. Você tem muito mais coisas para fazer quando você é um analista comportamental, mas você não pode ser um analista comportamental de uma ferramenta só, ok? Então, há meio ano atrás eu lancei, acho que sim, a nossa primeira, nem faz meio ano, será? Agora me perdi, mas não é o caso, né? Eu busquei, né, porque eu queria realmente ter um sistema, né, que nos propiciasse tudo isso realmente, né? Você poder ser um analista comportamental e utilizar as ferramentas da análise comportamental dentro de vários projetos e faturar muito com isso. A gente fez a nossa primeira formação em Master Analista Comportamental, onde você aprende esses 5 assessments, mais o DISC com feedback, certo? Você pode fazer sem feedback também, mas você aprende ele também com feedback, né? E nós fizemos a nossa primeira formação e ela foi fantástica, né? E desde que eu lancei a primeira formação, muitos coaches me pediam, Liana, tu não vai lançar online? E eu tinha para mim assim, no ano que vem, 2021. Só que neste momento eu vi que muitos coaches precisavam ter esta ferramenta no seu portfólio. Precisavam realmente saber trabalhar com análise comportamental, não análise de uma ferramenta só, certo? Precisavam ampliar a sua esteira de serviços, precisavam ter serviços que vendam online. E aí eu decidi, né, antecipar e eu lancei ontem a nossa formação. A nossa formação Master Analista Comportamental e muitos coaches assim, não, Liana, eu já sou analista comportamental.
Se você é analista comportamental de uma ferramenta só, de um assessment só, do DISC, nós estamos falando de coisas diferentes, certo? Mais de 80% do grupo da primeira turma já tinha uma formação de analista comportamental, só que de uma ferramenta só, certo? Então, se você é analista comportamental e agora você pensa assim, não, eu já sou analista comportamental. Ok, então se você já é analista comportamental e você domina o DISC na modalidade avançada e vários outros assessments, não estou falando de ferramenta, estou falando de assessments, certo? Então, de verdade, e se você já utiliza tudo isto, análise comportamental dentro de outros projetos, se não vende apenas perfil comportamental, fechou, você é um analista comportamental da forma que nós enxergamos, certo? Então, essa formação, ela é para quem já é analista e para quem não é analista, certo? Você tem toda a certificação e tal, mas enfim, nós abrimos ontem. É a nossa primeira turma online, certo? E eu antecipei, como eu contei para vocês, e antecipei em função da necessidade, né? De vocês terem serviços online que vão ser extremamente, já estão sendo demandados e vão ser muito mais demandados, né? Nesta formação, você aprende a fazer um workshop, você aprende muitas coisas, certo? Mas uma delas é você aprende a fazer um workshop de inteligência relacional. E este é um workshop que você pode fazer online também, certo? Então, nós abrimos ontem a nossa formação e como ela é lançamento, quem é meu aluno sabe disso. Sempre que eu faço um lançamento, por que eu considero isso um lançamento? Porque eu nunca lancei na versão online antes. Essa é a primeira turma na versão online. Sempre que eu estou lançando um novo serviço, um novo produto, uma nova formação, eu sempre faço um mega desconto na primeira turma, certo? E é um desconto que vocês nunca mais veem, né? Quem participou aí já dos meus lançamentos sabe disso, né? Que quando eu digo isso, ó, você vai ser só agora e não vai acontecer mais, vocês sabem que eu estou falando a verdade, né? Essa é uma formação que o valor dela normal, depois que sair do lançamento, né? Depois que passar pelas fases do lançamento e ficar disponível, o valor dela é de R$3.000. Por quê? Porque apenas com os 3 discs com feedback que você ganha como bônus, você já fatura muito mais que isto, certo? Além de todo o sistema, eu nem falei aqui, né? Não vou gastar nosso tempo aqui com isso. Mas você tem toda uma plataforma, não é só para receber e enviar relatório. Você tem todo um gerenciamento das suas sessões, os seus processos, os seus coaches, os seus clientes têm acesso à plataforma também, ao acompanhamento do processo dele. Você acompanha as tarefas, você envia e-mail, você recebe e-mail, enfim, é um sistema, certo? Não é apenas uma plataforma de envio e recebimento de relatórios, certo? Então, eu abri ontem à noite, por isso que eu quis vir aqui conversar com vocês sobre isso também, porque eu sei que talvez alguns de vocês não puderam estar na aula ontem. Eu abri a primeira turma, então, online. E como é que ela vai funcionar? Quem tiver interesse e querer fazer parte desta primeira turma com um mega desconto, né, precisa entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Este grupo ele só tem 2 objetivos. Você receber a mega oferta que eu vou abrir o valor no domingo e você tirar as dúvidas sobre a formação. Este grupo ele passa fechado a maior parte do tempo no silencioso. Eu abro 2 vezes por dia para você tirar todas as suas dúvidas em relação. Lá neste grupo você vai poder conhecer todos os assessments, os relatórios. Cada um desses assessments ele gera um relatório, certo? E você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Para entrar nesse grupo é apenas até domingo. Domingo eu vou, então, o valor normal é 3.000, certo? No domingo eu vou dizer para vocês qual é este mega desconto de lançamento. E a aquisição eu só vou abrir para compra, né? E para entrada na segunda-feira às 9 da manhã. E eu tenho vagas limitadas, certo? Porque ele é um preço super promocional. Eu vou estar abrindo segunda pela manhã. E
encerra na hora que as vagas se completarem ou às 19 horas. Essa é uma oferta que vai ficar aberta com este mega desconto de lançamento. Apenas segunda-feira, das 9 da manhã às 19 da noite. Só que esta mega oferta só vai ser aberta dentro do grupo VIP. Vocês não vão me ver falando aqui. A partir de domingo, vocês não vão mais me ver falando sobre, convidando vocês para ir para o grupo, né? E vocês não vão me ouvir falando em nenhum lugar de qual foi este mega desconto, porque só vai ter acesso a esse mega desconto quem estiver no grupo. Liana, alguém me passou um WhatsApp e me disse assim, você é louca, você tá abrindo isto agora, neste momento? E eu disse, louco é quem fica parado. Porque se você está começando, é hora que você tem que estudar. E você tem que se preparar. E eu garanto para você que esse é um serviço que você vai vender muito. Se você já está nativa, este é o momento de você ampliar o seu portfólio. Porque você já vai estar vendendo. E hoje eu tive mentoria com um grupo, né, de alunos nossos. E uma das nossas alunas disse o seguinte, Liana, eu agora fechei, estou fazendo. Ela vai fazer 5 workshops, se eu não me engano. Ela vendeu 5 workshops, cada workshop com um desses assessments. E ela está trabalhando a inteligência relacional. No encontro online com um grupo, ela vai estar aplicando o assessment de valorização e reconhecimento. No próximo, ela vai estar aplicando forças pessoais. No próximo, ela vai estar aplicando âncora de carreira. No próximo, ela vai estar aplicando positividade. Quer dizer, ela está fazendo um workshop de inteligência relacional online, aonde em cada encontro ela aplica um assessment e trabalha esse assessment com o grupo. É uma boa ideia ou não é? É uma excelente ideia. É uma excelente ideia. Ok? E aí o que eu respondi foi isso. Eu disse, olha, né? Eu estou abrindo nesse momento, não estava no nosso planejamento, porque eu realmente acredito que, e tenho visto que este é um produto que já começa a ser vendido, vai ser muito vendido, porque as empresas vão ter que focar em equipes de alta performance, vão fazer reestruturações, e aí, só se você já estiver preparado é que você vai vender. Então, eu preciso antecipar, porque eu preciso ajudar você a estar preparado. E eu tenho esta ferramenta. E por isso eu antecipei, né? E aí eu brinquei com essa pessoa e disse, olha aqui, ó, louco é quem não vai aproveitar esta grande oportunidade com este mega desconto. E não vai se preparar para estar aí com a sua esteira com, no mínimo, mais 5 serviços. E 5 serviços que vão ser os serviços solicitados, alguns dos serviços solicitados pelas empresas, ok? Uma outra questão que nós precisamos... gente, tá acabando o meu tempo, eu preciso acabar, senão eu não consigo deixar gravado aqui para vocês. Quem quiser assistir a aula, me pede inbox, eu passo. Quem quiser vir pro grupo, lá no link da bio está o link para você entrar no nosso grupo e ter acesso a todas as informações sobre a formação e ao mega desconto, ok? Hoje, 19 horas, temos uma nova live, onde eu vou estar conversando sobre esse momento atual e o que é que você deve estar fazendo agora, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, nos encontramos às 19 da noite. Tchau!